Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dicionário de Informática e hoje nós vamos falar sobre o SSD. Acompanha comigo primeiro aqui no dicionário o termo, a palavrinha ali, acompanha o SSD, o Solid State Drive, que significa, claro, em português, unidade de estado sólido. Deixa eu te mostrar aqui então uma imagem desse SSD, dessa unidade de estado sólido. Qual a grande vantagem de um SSD? Bem, basicamente nós podemos comparar o SSD, ou ele é comparável normalmente, com o HD, que é o disco rígido tradicional. Mas por que o SSD é muito comparado com o HD, com o hard disk, com o disco rígido? Porque ele hoje funciona como um bom substituto de um disco rígido tradicional, porque ele tem vantagens e tem basicamente uma grande desvantagem que nós vamos discutir agora. Por exemplo, num SSD, nessa unidade de estado sólido, uma das grandes vantagens que ele obviamente tem em relação ao HD, o HD tradicional, ao disco rígido, é que ele é muito mais rápido na transferência de dados. Quer dizer, é muito mais rápido para o computador acessar dados num SSD, numa unidade de estado sólido, do que o computador acessar dados num disco rígido tradicional. Então, de maneira bem simples, se eu colocar no meu computador um SSD no lugar do meu HD tradicional, do meu disco rígido, e instalar no meu SSD o sistema operacional e os principais programas, eu vou perceber que o meu computador vai inicializar muito mais rápido se ele tem um SSD, os programas serão acessados de forma bem mais rápida, será mais rápido para gravar arquivos e também ler os arquivos se comparado ao disco rígido tradicional. Então o SSD, em primeiro lugar, ele é muito mais rápido que o disco rígido, que o HD tradicional. Agora, por que ele é mais rápido? Porque ele utiliza uma memória que nós chamamos de memória flash. Vamos acompanhar o SSD por dentro. Eu vou mostrar ele aqui por dentro. Isso é como é o SSD por dentro. Deste modelo, é claro. Aqui ele por dentro. Por dentro nós enxergamos alguns microchips, porque no SSD os dados são gravados em chips, em microchips de memória flash normalmente. E essa memória é muito mais rápida para acessar os dados se comparado a acessar os dados nos discos magnéticos de um disco rígido tradicional. Quer dizer, no disco rígido tradicional, para acessar dados, o sistema precisa realizar a leitura e a escrita dos dados em discos magnéticos. Esse processo de realizar a gravação e a leitura dos dados em discos magnéticos é muito mais lento do que acessar dados diretamente nos microchips da memória flash que tem o SSD. Então o SSD, dentro deles nós podemos observar, existem chips ou microchips de memória flash, no qual é muito mais rápido acessar os dados. Então uma das grandes diferenças é essa, né? O SSD normalmente se utiliza de memória flash, e essa memória é mais rápida para gravar os dados. Por isso ele é dito também um dispositivo de armazenamento eletroeletrônico, porque os dados são gravados através de corrente elétrica diretamente nesses microchips. E depois, claro, vão ser lidos, vai ser feita a leitura desses dados. Então a gravação e a leitura dos dados se dá com corrente elétrica nesta memória chamada memória flash. Então uma das grandes vantagens, claro, a velocidade. Outra vantagem é que ele consome menos energia do sistema. Então imagina alguém que tem um laptop ou um notebook que vai obviamente consumir menos energia. Vai durar mais, por exemplo, a bateria do computador se eu usar um SSD, porque ele consome menos energia se comparado ao HD, o disco rígido tradicional. E por que isso? Porque ele não tem partes móveis. O disco rígido, o HD, tem discos que giram em alta rotação e isso consome energia do sistema. Agora, o SSD não tem partes móveis, não tem discos girando em alta rotação, tem apenas aqueles microchips de memória flash, do qual os dados são gravados ou posteriormente é feita a leitura desses dados. E isso faz ele consumir menos energia. Então, olha só quanta vantagem, ele é mais rápido, consome menos energia do sistema. E aí alguém vai me dizer assim, professor, então ele só tem vantagem. Não, mas aí temos um detalhe importante. Ele custa, hoje em dia, o custo por byte de um SSD é muito mais caro, é muito mais alto do que um HD, do que um disco rígido tradicional. Então, para efeitos de aquisição, é muito mais caro a aquisição de um SSD do que um HD. Alguém me diria, mas eu encontro SSD com um valor próximo a disco rígido, ao HD tradicional. Pode encontrar com valores próximos, mas tu vai perceber
que o HD, o disco rígido, tem uma capacidade de armazenamento maior do que o SSD se tu comparar preços similares. Quer dizer, no custo por byte, no custo para armazenamento de dados, o SSD é muito mais caro do que o disco rígido tradicional. Então nós temos esse detalhe. Ele tem vantagem? Tem. Qual é a grande vantagem do SSD? É mais rápido e consome menos energia. Qual é a grande desvantagem do SSD? O custo por byte, quer dizer, ele é mais caro no seu custo de armazenamento por byte se comparado ao disco rígido tradicional. Por isso que ainda nem todos os computadores possuem o SSD tradicional, nem todo mundo quer substituir. Uma das razões é o custo, mas de fato é mais rápido e consome menos energia, certo? Então não esquece, dica aí do nosso dicionário de informática, a sigla SSD significa Solid State Drive, traduzindo para o português, unidade de estado sólido. Certo, pessoal? Era isso então nessas nossas dicas do dicionário de informática. Na próxima aula, nós voltamos com mais siglas para descobrir o que significa aqui no dicionário de informática. Até lá, bons estudos!